Glória a Deus. Senhor, queremos te adorar todos os dias, pois Tu és o nosso Deus. És o Senhor de toda a terra. Tu és o Senhor, meu Deus, de todos aqueles que buscam Tua presença. Por isso te adoramos, te louvamos e te glorificamos, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a Tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a Tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, oh, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Som, ei, som, ei, som, ei, som, ei, 2
e som, a, ei. Som, ei, ei. Vamos adorar ao Senhor. Fecha nossos olhos. Vamos declarar nessa noite: Santo é o Senhor. Glória seja dada a Ti. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Declare ao Senhor: lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Só a igreja. Me leva. Glorificamos, Senhor, e exaltamos a Ti. Com as suas mãos levantadas, aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, queridas. Nós temos uma pessoa especial hoje que vai trazer uma palavra para nós, amém? A irmã Jaqueline, ela é lá do CDI, pode vir aqui, amada. Ela é lá do CDI, congrega com o pastor David, e ela hoje está conosco para falar para nós sobre
emoções, amém? Nós estamos nesse mês onde é trabalhado o tema suicídio, né? E nada melhor para qualquer perigo do que prevenção. Então ela vai falar sobre o cuidado que temos que ter com as nossas emoções, amém? O culto vai ser divulgado. Se você puder, depois você pode enviar o link dessa palestra para outras pessoas, outras mulheres, porque vai ser interessante. Amém? Vamos receber a serva de Deus dando uma salva de palmas para o Senhor. Boa noite, paz. Que alegria estar nessa noite aqui com vocês. Eu espero que seja uma noite abençoada e que edifiquem a vida de vocês em diversas áreas. Podem ficar à vontade, quem está de pé. Eu me chamo Jaqueline, sou psicóloga clínica. Atualmente eu atendo ali na Clínica Estimular, o meu público é infantil. Eu atendo crianças atípicas. Nesta noite, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre as emoções, o cuidado das emoções. E para iniciar, vocês receberam balões, né? Cada uma. Quem não recebeu, levanta a mão, por favor. Tá. Quem não recebeu pode ficar de mão levantada para as meninas levarem até vocês. Prontinho, né? É o seguinte, esse balão que vocês têm em mão, ele vai servir como um medidor de estresse. Eu vou falar algumas situações e aí vocês vão soprar esse balão. Quando eu falar essa situação, se vocês não tiverem nenhum estresse, vocês não vão soprar. Se vocês se estressarem um pouco com essa situação, dá somente um sopro. Se você se estressar bastante, 2 sopros. E se você se estressar ao ponto de achar que você vai explodir, você dê 3 sopros, tá bom? No final, a intenção é da gente materializar, a gente conseguir ver com os próprios olhos como é que está o nível de estresse nesses últimos tempos, tá bom? Preparem seus balões. Posso começar? Tá. Quando uma pessoa atrasa um compromisso com você? Quando você pega um engarrafamento? Agora essa aqui eu quero ver. Quando o salário não dá para pagar as contas? Tá dando tudo certo aí? Vão segurando o ar. Agora, quando o seu companheiro tem uma atitude que você não gosta. Agora, quando tem reunião de trabalho, em plena sábado à tarde. Quando você marca um compromisso com uma pessoa, seja o seu companheiro, um amigo ou qualquer outra pessoa, e é um compromisso muito importante, essa pessoa esquece. Quando o seu chefe está estressado. Quando o vizinho coloca aquele som no horário de descanso. E por último, quando as pessoas não entendem o que você fala. E ela fica perguntando 1000 vezes o quê? Não entendi. E você tem que ficar repetindo.
Olha só, essa última pergunta era: há quanto tempo essas coisas que a gente falou estressam você? Se for a cada 5 anos, é para você dar um sopro. Aí, no caso de quem já estourou, já, né? Passou do limite. A intenção, gente, é justamente essa, para a gente poder ter algo palpável, algo que a gente possa olhar. Porque, às vezes, acontece que a gente chega no final do dia e você está tão cansada mentalmente. Porque, assim, eu costumo dizer que o cansaço mental, ele se torna mais exaustivo do que o físico. Porque, por exemplo, se você faz uma faxina na casa, e aí no final do dia você vai descansar, o seu corpo, na hora que você deita, você recebe uma massagem, né? Quem tem privilégios assim, o seu corpo, ele consegue relaxar. Agora, quando o cansaço ele é mental, às vezes acontece que a gente dorme a noite inteira, mas você acorda com aquele cansaço, como se você tivesse passado a noite inteira sem dormir, ou trabalhando, ou estudando, ou fazendo qualquer outra coisa, menos descansando. E isso é para a gente conseguir observar, né? No caso das pessoas que estouraram o balão, que estão quase estourando, é para perceber que muitas coisas no dia a dia vão acontecendo e às vezes a gente não se dá conta, né? E hoje a gente vai abordar tanto essa questão das emoções e vamos também falar sobre a prevenção do suicídio, saber mais ou menos como é que isso acontece, né? O que é que envolve tudo isso. Para a gente, é um momento do Setembro Amarelo, a gente aproveita para falar sobre isso, né? Para desmistificar esse assunto que tem tantos mitos por aí. E para a gente iniciar, eu acho importante a gente começar diferenciando emoções de sentimentos. Quem é que acha que tem diferença ou não? É a mesma coisa? O que é que vocês acham? É a mesma coisa? Levanta a mão. São diferentes? Levantem a mão. Tem gente que não está achando nada, né? Bom, as emoções, que é o que a gente vai falar hoje, ela é uma reação imediata do nosso corpo. Como, por exemplo, o medo. Eu não escolho sentir ou não sentir medo. Eu simplesmente sinto. Outro exemplo, né? O sentimento. Ele é um conjunto de componentes cognitivos que fazem com que essa pessoa ela estabeleça um sentimento. Ou seja, uma pessoa que ela sente algo por alguém é algo que ele é muito avaliado, né? Algo que ele é mais... Tem mais, como eu posso dizer... Ele não é tão passageiro. Um exemplo de sentimento é a adoração, o temor, a admiração. Ou seja, passa por um crivo de avaliação, né? Para você adorar algo, para você admirar algo, para você temer algo, né? Já a emoção, não. A gente simplesmente sente. É uma descarga fisiológica do nosso corpo. Aquela emoção. E aí, para a gente estar dando início, pode passar? A Organização Mundial de Saúde, ela define a saúde emocional como um estado de bem-estar onde o indivíduo realiza suas próprias habilidades, lida com os fatores estressantes normais da vida, trabalha produtivamente e é capaz de contribuir com a sociedade. Um outro termo que eles utilizam é: a saúde emocional é a capacidade de uma pessoa de gerenciar as suas emoções, sentimentos e comportamentos, resultando no estado de bem-estar. É importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente ouve que a gente precisa controlar as emoções. Só que, na verdade, isso não é verdade. Porque não tem como eu controlar algo que é algo fisiológico. O meu corpo ele vai demonstrar aquilo. Eu não posso controlar. Por exemplo, eu estou 3 horas da manhã, se eu estiver andando na rua, eu vou sentir medo. E o medo ele é importante para a nossa proteção. Já pensou se a gente não tivesse medo? Né? Então, ele é muito importante por conta disso, como diversas outras emoções. E aí, quando a gente fala disso, a gente precisa se atentar que a gente tem como manejar essas emoções. Eu não tenho como controlar, mas eu tenho como manejar elas para que eu não seja controladas por elas. Vocês entendem? Eu não tenho como controlar.
mas elas têm como me controlar se eu não tiver o manejo adequado. Né? Então, o que a gente percebe é que muitas pessoas, às vezes, se deixam levar pelas emoções. Elas são guiadas pelas emoções. E a gente precisa ter muito cuidado. Né? A psicologia ela traz o termo de inteligência emocional. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E eu costumo dizer que a Bíblia ela traz diversos conceitos para a gente, só que a ciência ela dá outros nomes. Mas eu entendo que a inteligência emocional que hoje é dita, ela me lembra muito o domínio próprio, né, citado em Gálatas 5. Nós precisamos ter domínio próprio, ou seja, a ciência, quando ela fala de inteligência emocional, ela fala justamente para a gente ter esse manejo das nossas emoções. E pode passar. Aqui a gente vai ver as principais emoções que normalmente a gente vai experienciando durante o dia. A alegria, a raiva, tristeza, medo, nojo e surpresa. Nós podemos sentir diversas emoções, por exemplo, em 30 minutos. E não é transtorno de bipolaridade, né? Porque as coisas elas vão acontecendo. É muito importante que nós sejamos flexíveis, né? Eles falam da flexibilidade cognitiva, porque quando a gente não tem, a gente tende a sofrer mais e acabar tendo algum transtorno psicológico, né? Quando a gente não tem essa flexibilidade. Então, é importante a gente entender que essas emoções elas são importantes para a gente. Outra coisa é que não existe emoção ruim e emoção boa. A emoção negativa e a emoção positiva, né? Tipo, a raiva, o nojo é uma emoção negativa, né? Algumas pessoas acham. E, na verdade, não. Elas são extremamente necessárias, né? Principalmente para nós, enquanto cristãs, algumas pessoas se perguntam, mas eu não entendo por que isso existe. Por que é assim? E algumas coisas a gente simplesmente não vai ter respostas. E se a gente não tem resposta, é porque simplesmente o Senhor achou que a gente não precisa dessas respostas. Né? Todas essas emoções foi o Senhor que colocou em nós. E não é errado a gente sentir isso. A gente só precisa saber manejar. Né? Tudo em equilíbrio. A gente não precisa estar nem no extremo, nem na escassez. A gente precisa constantemente buscar esse equilíbrio, que é o mais difícil. Né? Manter o equilíbrio. No próximo slide, a gente vai ver sobre a cultura do imediatismo. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, mas, resumidamente, ela é explicada por aquelas atitudes daquela ânsia pelo que ainda não aconteceu, ou de querer antecipar as coisas, ou de não querer esperar que as coisas elas aconteçam no seu próprio tempo. Aqui ele tem algumas definições. É a ânsia crescente por ter coisas para já, e de desenvolver todos os problemas e de resolver todos os problemas imediatamente. O outro conceito que ele traz é percepção equivocada de que tudo tem que ser para agora. E a gente percebe que essas características nos lembram muito o transtorno de ansiedade. Né? Aquela pessoa que ela sempre quer mais, ela sempre quer estar um passo à frente, ela sempre está se preocupando com o amanhã, com o depois de amanhã, e ela vai sofrendo por algo que ela ainda nem viveu e ela nem sabe como vai acontecer ou se vai acontecer. Né? E a nossa sociedade ela tem vivido muito esse tempo. A gente percebe que esse imediatismo ele tem provocado muito a ideação suicida. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Né? Ou seja, hoje eu estou me sentindo mais cheinha, quero emagrecer. Dieta? Não. Atividade física? Não. Eu vou tomar um chá detox, né? Eu vou fazer uma cirurgia plástica. Nada contra, né? Tem seus riscos, mas isso reflete como a nossa sociedade ela se comporta. Ou seja, eu não quero esperar e viver o processo das coisas. Eu quero imediatamente conseguir atingir esse objetivo. E o que a gente percebe é que a maioria das coisas na nossa vida não funciona assim. Eu costumo dizer que a gente não tem o controle de nada. E isso é o que deixa a gente, às vezes, tão instável, né? Tão ansiosas, tão preocupadas. Né? Justamente por não assumir ali aquele controle. E a gente precisa ter muito cuidado, né? Com esse imediatismo, com essa pressa, com essa correria. Na próxima imagem, eu coloquei aqui esta imagem, e eu gostaria que vocês me falassem o que é que vocês observam nela. O que é que vocês estão vendo?
Uma flor? Uma flor no deserto, uma flor na terra seca, justamente. Essa imagem eu trouxe para vocês para a gente refletir sobre uma palavra que ela é muito importante para a gente, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental e emocional. Logicamente, para que eu tenha uma saúde mental, eu preciso ter a minha saúde emocional, né, bacana, porque uma está ligada à outra. Essa imagem, eu coloquei ela porque ela me lembra sobre resiliência. Não sei se vocês já ouviram, teve até um período aí que estava na moda. Todo mundo posta nos status, seja resiliente, resiliência e tudo. E, na verdade, as pessoas elas vão usando muitas palavras como efeito, como também o seja grato. Mas se a gente for realmente ir no profundo do significado daquela palavra, ela tem um sentido que não é apenas de falar, mas de vivenciar isso em prática. E isso traz muitos benefícios para a gente. A resiliência, ela é marcada por uma pessoa que ela consegue se adaptar independente da circunstância. Foi por isso que eu coloquei aqui essa flor no deserto. Vocês já viram alguma flor dessa forma, assim, bem bonitinha, numa terra seca? Eu já consegui presenciar em alguns momentos e é muito lindo isso. Sempre me faz refletir e lembrar sobre resiliência. Porque às vezes, e muitas vezes da nossa vida, nós somos tomadas por tempos difíceis, por circunstâncias difíceis. E a gente precisa ter a flexibilidade cognitiva para aprender a lidar e suportar aquele momento e ser resiliente também. Porque quando eu não consigo me adaptar, eu vou sofrer ainda mais. Vai ficar aquela coisa enrijecida. Eu não vou conseguir nem aprender durante aquele processo. E aí, isso pode passar. Já entra no assunto de inteligência emocional. A inteligência emocional, ela nada mais é, nada menos do que significa uma pessoa ela ser capaz de identificar as suas emoções e nomear, e ela traçar ali planos de como lidar com aquilo. É interessante que diversos artigos, quando a gente lê sobre isso, eles falam sobre a importância de nomear as emoções. Porque por mais que nós somos adultas, mas muitas pessoas têm dificuldades em nomear, em dizer, olha, eu estou sentindo isso. Às vezes, quando a gente pergunta, como você está se sentindo? Eu nem sei. Né? A pessoa ela não sabe definir muito bem aquilo. E isso é um problema, né? Porque quando a gente identifica aquilo que a gente está sentindo, fica bem mais fácil para a gente buscar caminhos e identificar o porquê que eu estou sentindo isso. Identificar qual foi o gatilho que fez. Às vezes a gente tem aquela falsa ideia de que do nada, eu me senti assim, né? Do nada, fulano explodiu. E, na verdade, nada vem do nada. Tudo tem um porquê, tudo tem uma causa, né? Quando se trata disso, fulano explodiu no trabalho. Aquela foi só a última gotinha, né? A pessoa já estava esgotada, e aí aquela lá foi a última gota que fez com que ela explodiu. Não foi só aquilo, né? E não foi de repente que aconteceu. Então, é interessante que a gente observe isso. E desenvolver essa inteligência emocional é algo que é uma construção. A gente não nasce, né, sendo inteligente emocionalmente. A gente precisa aprender. Assim como ser resiliente. Ninguém nasce aprendendo a ser resiliente. Né? A gente sabendo, a gente precisa aprender. E para aprender, eu preciso me expor às situações. Quais são as situações que eu vou aprender a ser resiliente? Provavelmente, 99,9% das vezes, vai ser uma situação difícil. Né? E eu acredito que os momentos que nós somos mais moldadas são exatamente nesses momentos. Né? Quando a gente está feliz, quando a gente está bem, está tudo ok, está tudo tranquilo. Agora, quando a gente está sendo ali moída, quando a gente fica ali refletindo, quando a gente se coloca diante do Senhor para que Ele venha nos ensinar e mostrar o que Ele quer, nos tornar e nos ensinar, é diferente. Né? É o momento que o Senhor vai nos moldando de fato. E aí, logo à frente, a gente vai ver o que a falta de inteligência emocional ela pode causar. Pode passar. Aqui tem 3 pontos. Não saber reconhecer as próprias emoções e as emoções dos outros. Porque, por exemplo, às vezes eu posso reconhecer as minhas emoções. Mas aí vem uma pessoa que ela não está bem emocionalmente, ela está estressada. E se eu não souber reconhecer que essa pessoa
ela não está bem, a gente pode acabar entrando em um conflito. Então, reconhecer também a emoção do outro vai fazer com que eu saiba a maneira correta, né, mais assertiva de me comportar. Então, não só reconhecer as minhas emoções, mas as emoções dos outros também, né? É uma via de mão dupla, né, nessas relações interpessoais. O outro ponto é não saber consultar as suas emoções na hora de agir. Né? Aquela questão de agir por impulso. E a gente precisa, né? Eu digo assim, e a ciência comprova isso, que a gente não pode tomar decisões nem quando a gente está feliz demais e nem triste demais. Porque tem uma grande chance da gente não fazer uma escolha assertiva e da gente vier a se arrepender. Né? Porque, ou seja, eu estou ali, eu não estou num ponto de equilíbrio. Eu estou vivendo ali num extremo. Né? Ou de uma emoção, né, que eu considero legal, como a alegria, ou uma emoção que, por exemplo, ela está me causando algum prejuízo. Né? O outro ponto que fala é não saber regular as emoções, que foi o que a gente falou, né? O manejo dessas emoções. Se eu não regulo as minhas emoções, elas vão me conduzir, elas vão me impulsionar. E aí isso vai gerar muitos problemas, né, no nosso ao redor. No próximo slide, a gente percebe aqui que existem 3 pilares da inteligência emocional. O primeiro é a empatia, ou seja, se eu não reconhecer a emoção do outro e me colocar no lugar dele, provavelmente a gente vai ter um conflito. Porque não adianta a gente apenas reconhecer e dizer, tá, eu entendi. Fulano, ele está com raiva. Mas aí eu vou discutir com ele. Porque é importante a gente se colocar no lugar do outro. Assim como também vai ter dias que a gente não vai estar bem e que a gente pode agir de maneira equivocada, que a gente vai se arrepender. Mas se a pessoa que estiver com a gente, ela souber a forma de se comportar e botar um limite, depois a gente vai agradecer, fulano, que bom, porque naquela hora não estava muito bem. Né? Ou seja, aquela pessoa, ela reconheceu que você não estava bem e ela soube ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro. O 2 é regulação emocional, né? Saber se regular, saber voltar ao ponto de equilíbrio. E isso é algo que demora um pouquinho, né? Como a ansiedade. Eu tenho um paciente, ele tem 9 anos, e eu percebo que ele fica até para isso, quando a gente vai conversando, eu ensinando para ele algumas técnicas para aliviar a ansiedade, ele fica ansioso até para fazer as técnicas, porque ele diz, mas não passa ligeiro. Eu disse, olha, uma crise de ansiedade, ela dura em média 30 minutos, 30, 40 minutos. Então, quando você entende que não é algo para sempre, é passageiro, isso já traz um alívio. Você não vai ficar brigando, você não vai ficar tentando ali bater de frente. Vou respirar, vou tentar me acalmar, entender que é passageiro. Daqui a poucos minutos vai estar tudo bem. Então, essa regulação emocional. Né? Então, até para fazer o certo, a gente precisa fazer da maneira certa. Porque se a gente não fizer, a gente acaba se atrapalhando. O outro ponto é o autoconhecimento. O autoconhecimento ele é extremamente importante nesse processo. Porque se eu não sei quem eu sou, se eu não conheço as minhas fragilidades, as minhas potencialidades, fica um pouco mais difícil até nas minhas relações. Porque quando eu sei, eu já vou me esquivando de determinadas situações, eu já vou me colocando em outras. Por quê? Porque eu me conheço e eu sei até que ponto eu consigo ir, eu sei que se isso vai ser benéfico ou não para mim, o que é que isso pode me causar, pode me gerar. Então, é muito importante que a gente tenha esse domínio. Aqui nesse slide, ele fala sobre todas as emoções, elas são legítimas e necessárias, que foi o que eu comentei. Não existe emoção boa, emoção ruim, né? Só que a questão é a emoção certa, adequada à situação, na intensidade certa? Né? Porque isso entra naquela parte de que a pessoa ela perde o controle. Porque, às vezes, acontecem situações que, sim, geram raiva mesmo. Né? Faz com que você fique chateado, faz com que você fique angustiado, ou que você fique com nojo. Mas tudo tem que ter o equilíbrio. Né? Tá conforme a situação mesmo? Tá adequada à situação? Tá certa, tá na intensidade certa, porque às vezes em uma oportunidade a pessoa ela usa aquilo para, né, acabar externando e
se aprofundando ainda mais, mergulhando nessa emoção, né? Então, a gente precisa manter esse equilíbrio. Eu tenho o direito de ficar chateada, eu tenho o direito de ficar com raiva, mas isso não me dá o direito de magoar o outro. Eu preciso ter controle nesse sentido, eu preciso ter o manejo das minhas emoções. E aqui a gente fala em como lidar com as emoções. O primeiro ponto que ele fala é identificar o que você sente. Pode passar. Identificar o que você sente, validar e expressar a emoção, entender o contexto que está acontecendo à sua volta, permita sentir as emoções como elas são, né? Não ficar lutando, não ficar evitando, simplesmente deixar ela vir e aí você vai tendo todo o manejo necessário. E comunique de forma assertiva o que você está sentindo. Né? A gente percebe que isso é uma falha de muitas pessoas. Né? Porque elas estão chateadas ou com raiva e elas começam a gritar com todo mundo. Ah, mas é porque eu tô com raiva, é porque eu tô assim, é porque eu tô assim. Mas ninguém tem culpa porque essa pessoa está com raiva. Né? Ela pode comunicar de forma assertiva. Olha, eu não tô bem, eu estou com raiva, depois a gente pode conversar. Tá? Então, isso é ter inteligência emocional. É reconhecer que, no momento, eu não estou pronta para ter conversa nenhuma, nem com aquela pessoa e nem em qualquer outra situação. Agora, nós vamos entrar no segundo assunto, que tem relação, com certeza, com esse. E esse ano, cada ano eles trazem um lema diferente. O desse ano foi, de 2024. Se precisar, peça ajuda. O Setembro Amarelo, essa campanha ela se deu a partir de um evento que aconteceu em 1994, em que um rapaz de 17 anos, ele se chamava Mike M. Ele tinha uma Mustang amarela e aí ele cometeu suicídio com este carro. E aí isso chocou toda a cidade, chocou toda a família nem imaginava. E aí, quando isso aconteceu, a família começou, após o velório dele, entregar essas fitinhas amarelas para as pessoas e fazer campanhas falando mais sobre o suicídio. Então, de lá para cá, se deu, né, o Setembro Amarelo. Amarelo por conta do carro dele, que era uma Mustang amarela, e setembro porque foi o mês que aconteceu esse episódio. Né? E aí, o dia mesmo oficial, que é do combate mesmo ao suicídio, é no dia 10 de setembro, há 2 dias atrás. Mas é feito durante todo o mês, né, essa campanha mesmo de conscientização. E aí, aqui nesse próximo slide, eu coloquei essa frase de tudo bem não estar tudo bem. Quem aqui já ouviu essa frase ou já falou essa frase? Ah, tudo bem não estar tudo bem. E pensando sobre isso, eu observo que essa frase ela é dita quando se trata de algo emocional. É interessante que quando você passa na rua e você vê um conhecido, e aí, fulano, como é que tá? E aí ele, se for algo, tipo, não, eu tô vindo ali, tô com a causa na justiça, e aí tô batendo cabeça e tudo. Agora, se aquela pessoa ela estiver passando por algum sofrimento emocional, tá tudo bem. E ela sorri, né, e tudo, ou seja, vai escondendo. Então, a gente percebe que essa frase de efeito, ela se refere apenas quando é algo do emocional, né, para evitar revelar aquilo, né, porque ainda existe todo aquele estigma, todo aquele preconceito, né? E aí a gente percebe que a nossa sociedade, ela não há lugar para sofrimento, não há lugar para erros, não há lugar para falhas, né? Eu costumo dizer que é uma ditadura. É a ditadura da felicidade, é a ditadura do acerto, de quem ganha, de quem é melhor. E isso vai trazendo todo um peso, né, para as pessoas, ainda mais para jovens, adolescentes que ainda não têm uma maturidade emocional bem desenvolvida. No próximo slide, a gente vê o cenário contemporâneo, né? Eu coloquei alguns pontos para a gente refletir. O nosso cenário, atualmente, ele é marcado pela sociedade do consumo, ou seja, quanto mais eu tenho, mais eu quero. É interessante que essa semana, se eu não me engano foi essa semana, lançou o iPhone 16 e o 16 Pro Max. Gente, está um comentário só. O povo já assim, doidando mesmo por conta disso. E a gente percebe que é algo assim desenfreado. E isso às vezes é algo que acontece não só em relação a isso, é em relação à roupa, é em relação a fazer compras de forma excessiva. Eu não estou bem, pois eu vou comprar, né? Vou gastar para eu me sentir melhor.
a gente percebe a supervalorização da imagem, né? Entrar no Instagram, o que a gente vê? Sorrisos, né? O melhor corpo, o melhor sorriso, o melhor cabelo, são viagens. E é interessante que a maioria dos jovens, eles ficam, gente, mas eu trabalho e eu não consigo ter esse estilo de vida. E eu digo, gente, quanto tempo você gasta para tirar uma foto? É menos de 2 segundos. Ou seja, eu posso estar chorando aqui, triste, angustiada, deprimida. Aí eu passo uma maquiagem, tiro uma foto, 2 segundos, eu vou postar. Quem olhar a foto vai pensar o quê? Tá no melhor momento dela, olha. Tá muito feliz. E, na verdade, não é. Então, a gente começa a comparar a nossa vida com milésimos de segundos, né? De um vídeo, de uma foto, que simplesmente vão postando. Então, eu digo, na rede social, quando você vai postar alguma coisa, você quer postar, né, a foto que você tá mais legal, mais bonita. Da mesma forma, são as outras pessoas. E a gente precisa entender que isso pode não ser a realidade, né? Algumas pessoas, elas são bem realistas nas redes sociais. Outras, nem tanto, né? E a gente precisa ter muito cuidado com essa comparação. A rapidez da informação, né? Neste momento, nós estamos aqui, eu acredito que está sendo filmado, né, pastora? Então, as pessoas, elas estão tendo acesso. Da mesma forma, hoje, quando acontece um acidente, gente, às vezes as pessoas nem ajudam, né? Tá, olha aqui, no bairro tal, na rua tal, aqui um acidente, a pessoa está ali, ela pode estar ligando para a ambulância, para a polícia, né? Mas ela está ali filmando, registrando, né? E aí, eu costumo dizer que isso é muita falta de empatia. Porque imagina só um familiar receber esse registro. É muito diferente quando você está do outro lado, né? Relacionamentos fluidos, né? A gente vê que não tem mais durabilidade. Se der certo, deu. Se não deu, pronto. Né? Semana passada eu estava fazendo palestra em uma escola e eram jovens adolescentes. E aí tem aquele aplicativo chamado Tinder. E aí esse aplicativo, ele funciona da determinada forma. Você coloca uma distância de que você quer, né, procurar uma pessoa para que você se relacione. Você coloca uma foto sua, normalmente é cheio de Photoshop que o pessoal coloca. E as melhores informações. Tantos anos, sou formada em tal isso, tenho tal trabalho. Às vezes não é nenhuma verdade ali, mas está ali as informações. E aí é interessante que a dinâmica do aplicativo se eu vejo uma foto da pessoa que eu achei legal, eu dou o tal do curtida, que eles chamam de match. Se eu não gosto, eu jogo no lixo. Olha só. A dinâmica do aplicativo é essa. Não gostei, eu jogo no lixo. Ou seja, eu descarto uma pessoa como se ela fosse descartável. E da mesma forma, isso acontece... Hoje, às vezes, as pessoas elas trocam de parceiro, de parceira, como se fosse trocar de uma peça de roupa. Se deu, se não deu. E aí, normalmente, essa pessoa ela vai se frustrando com muitos relacionamentos, porque ela não consegue manter nenhum. E isso vai trazendo toda uma sobrecarga emocional. Mas, no final das contas, é interessante que, quando a gente vai investigar a fundo, às vezes essas pessoas elas nem se dão conta de que isso se tornou um peso e um prejuízo para a vida dela. E o último ponto é o uso excessivo das redes sociais. Né? Infelizmente, a gente vive hoje na realidade que as pessoas elas trocam o rosto a rosto, né? O cara a cara, para ficar nas redes sociais. É muito triste quando a gente chega hoje num restaurante, num lanche, e as pessoas estão todas em volta de uma mesa, estão todos, né, no celular. E isso é muito triste. Né? Isso acontece, às vezes, dentro da própria casa. Está toda a família, está um filho ali no quarto, um pai no outro quarto. Então, a nossa sociedade ela tem sido marcada por isso. E que são questões que influenciam nesse ponto do suicídio. Pode passar. Aqui... A gente vai abordar dois subtemas, que é a ideação suicida e o suicídio, que são diferentes. A ideação suicida ela é marcada por esses comportamentos, isolamento social, alteração de sono, irritabilidade, baixa autoestima, tristeza, falta de esperança, expressão de ideias ou de intenções suicidas. Algumas pessoas dizem assim, cachorro que late não morde, né? Então, aquela pessoa que fica só falando, ela quer chamar atenção, ela não quer fazer. Porque se ela quisesse fazer, ela já tinha feito. E isso não é verdade. É um mito.
Na verdade, quando a pessoa está falando aquilo, externando para você, é um pedido de socorro. Até porque uma pessoa, quando ela tem a ideação suicida, porque a ideação suicida é o pensamento, não é a ação, não é a prática, ela está pensando naquilo, né? Ela não quer tirar a própria vida, ela apenas quer se livrar do sofrimento, né? Já o suicídio, pode passar, ele é marcado por um ato... o ato suicida é uma resposta humana ao sofrimento. É um ato desesperado que visa pôr fim a um sofrimento extremo. É uma escolha radical diante de um drama existencial. A saída que é vista por essas pessoas, né, é a dor do existir. Ou seja, se viver é isso, eu não quero viver. Se viver é sofrer, eu não quero mais viver. Então, não é em nenhum momento, eu não quero viver. Eu quero desistir da vida. É uma tentativa de fugir daquela dor, daquele sofrimento. Como aquela pessoa ela tenta de todas as formas e ela não consegue, ela acredita que a única saída é tirar a própria vida. E não é, né? E, na verdade, não é. E é interessante que aqui a gente vai ver os fatores de risco e os fatores de proteção, né? Prevenção. Pode passar. Nos fatores de risco, tem história de tentativas anteriores de suicídio, ou seja, uma pessoa, se ela tenta suicídio uma vez, a probabilidade dela tentar vai ser ainda maior do que uma pessoa que apenas pensa. Outro ponto, transtornos psiquiátricos. A ciência nos mostra que 96% dos casos ou mais são de pessoas que têm transtornos psiquiátricos, né? Sejam ansiedade, depressão, bipolaridade, entre outros. O outro ponto, histórico de abuso físico ou sexual, religiosidade. Se vocês prestarem atenção, religiosidade ela está em fatores de risco e ela está em fatores de proteção. Olha só que responsabilidade a igreja do Senhor tem com isso, né? E aí outro ponto, desesperança e impulsividade. Eles falam que 96% dos casos ou mais, eles não fecham no 100%. Ou seja, a gente entende que num momento de desespero e de impulsividade, uma pessoa, mesmo que ela não tenha, ela pode acabar fazendo. Dependendo da situação que ela se vê, né? Dependendo do sofrimento. Mas, realmente, a maioria dos casos, quando a gente vai investigar, tem ali algum transtorno psiquiátrico pelo meio. Idade, sexo e raça. Saúde, exemplo, um diagnóstico de câncer, uma dor crônica e ausência de vínculos, né? Se vocês prestarem atenção, em fatores de risco tem ausência de vínculos e fatores de proteção tem vínculos. Ou seja, o vínculo ele é extremamente necessário para que essa pessoa ela não cometa o ato. Aqui, em fatores de proteção, tem o apoio social e familiar, religiosidade, estilo de vida, bons hábitos, capacidade de adaptação positiva, flexibilidade cognitiva, né, que a gente estava falando, autoestima elevada e vínculos, né? É interessante a gente falar que uma pessoa ela só tem como cometer suicídio quando ela está passando por uma dor extrema, quando ela também tem acesso a algo, né? E tem a falta de esperança. Tá, Jaqueline? Ela não tem a dor extrema, mas ela tem falta de esperança e ela tem acesso a algo que pode tirar a vida dela. Ela vai tirar a vida dela? Não. Porque uma pessoa, para ela cometer suicídio, ela precisa ter esses pontos. Falta de esperança, dor extrema, né? Dor do existir e acesso àquilo. Se faltar uma daquelas coisas, não tem como ela fazer, né? Porque realmente é marcado por esses pontos. Aqui, no próximo slide, a gente vê o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas. É interessante, eu quero dar aqui só mais uma recapitulada. Nos fatores de risco e proteção tem religiosidade, né? Então, assim, eu digo que é uma responsabilidade para a gente, enquanto Igreja do Senhor, para ter essa missão de acolher, né? Julgar menos e acolher essas pessoas. Porque, às vezes, é muito fácil a gente julgar e a gente querer dar soluções rápidas para aquilo que a gente não está vivendo. E nós, seres humanos, às vezes, temos essa mania, né? A pessoa está passando por um sofrimento daquele, ela mal senta para conversar com você, mulher, mas eu já tenho uma solução. Ou seja, às vezes a pessoa ela não está nem em busca da solução que você tem para ela. Ela quer apenas ser ouvida por você.
E é interessante que, dentro da psicologia, dos pontos cruciais é a escuta ativa. Ou seja, é estar presente. E a gente percebe que, às vezes, tem pessoas que estão do nosso lado, a gente está conversando com ela, mas está só o corpo, a mente está lá. E a gente percebe, né? Quando a pessoa está ali ou ela não está. E é muito ruim quando você se sente simplesmente assim, desvalorizado, descartado aquilo que é importante para você e você está compartilhando. Então, a gente, enquanto igreja do Senhor, nós podemos tanto ser um fator de risco para essas pessoas, como também a gente pode ser um fator de proteção, de acolher essas pessoas, né? De mostrar realmente que existe sim uma vida, um caminho após essa dor, após esse sofrimento. E aqui o que fazer para ajudar? A gente precisa evitar algumas coisas. Pode passar. Primeiro, julgamentos prévios e preconceitos, ideias suplistas, quem ameaça não se mata. Rótulos, é para chamar a atenção. Interpretações equivocadas. É um ato de fraqueza, é falta de fé, é falta de Deus. E o outro, incentivo positivo. A vida é bela, a vida é tão boa, olha só esse sol hoje, radiante e tudo. Uma pessoa que ela está em sofrimento extremo, ela não consegue. Ela não tem capacidade para isso, que a nossa mente ela consegue, né? Nós nascemos, isso foi o Senhor que nos deu uma capacidade de lidar com o sofrimento. Vocês sabiam disso? O Senhor nos deu essa capacidade. É como se fosse um termômetro que o Senhor nos deu ele ali, ao máximo para a gente ter, para, né, lidar com esses momentos. Uma pessoa, quando ela chega nesse ponto de ideação suicida ou de cometer o ato, já acabou. Ela não tem mais essa bombinha que vai fazendo com que ela tenha, sabe, como solucionar aquilo, né? O outro ponto pode passar. Respeitar, né, a condição emocional e o sofrimento dessa pessoa, estar junto, presente, prestar solidariedade, demonstrar empatia, ouvir, respeitar as pausas e o silêncio, que é o que acontece muito, né? Normalmente a pessoa começa a falar, ela desaba, ela não consegue continuar, e a gente pode simplesmente se colocar ali do lado dela, ficar em silêncio, esperar o tempo dela de falar sobre aquilo. E aí, por fim, não menos importante, como cultivar a nossa saúde mental e emocional. Isso vai fazer com que tanto uma pessoa que esteja passando por isso, ou a gente, para cuidar da nossa saúde mental e emocional, para que a gente vá tendo essas prevenções, para que a gente não chegue a um ponto desse. Porque todas nós estamos vulneráveis. E a gente precisa se cuidar. Nada acontece do nada. Começa com uma tristeza, começa querendo, né, evitar sair de casa, começa saindo, né, sem querer se comunicar muito com as pessoas, começa aquele auto-julgamento e aí por diante, né, como se fosse pouco a pouco entrando dentro de um buraco. E da mesma forma, a gente precisa ter atitudes que vão trazer esse bem-estar, essa qualidade de vida para a gente, né? Pode passar. Isso, pode passar. E aí, como a gente cultivar, né, a nossa saúde mental e emocional cuidar da nossa saúde física, né, comprovado cientificamente que se a gente fizer atividade física, isso traz um bem-estar muito grande. Gente, é algo fisiológico, né, fisiológico. Não é o que eu vou pensar, deixa eu ver se vai me dar um prazer ou não, vai me dar aquela descarga no meu corpo ou não. Não, é algo fisiológico. Eu faço... E aí aquelas já vão acontecendo, né? Os hormônios do prazer, da alegria. O outro ponto, tenha boas relações, né? Boas amizades, tenha pessoas que realmente somam com a sua vida, que estão crescendo, querem crescer junto com você, que tenham objetivos, né? Outro ponto, diminua o tempo online, né? A gente preferir mesmo esse tempo cara a cara, de estar junto, é o tempo de qualidade, né? Que atualmente a gente tem falado bastante. Ele é muito importante para a nossa saúde emocional e mental. Estabeleça objetivos, ou seja, eu preciso ter objetivos de curto, médio e longo prazo. O que é que eu quero conseguir ou me tornar daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos, porque isso é o que vai impulsionando a gente. O outro ponto priorize seu sono, né? A gente fala muito sobre a higienização do sono, que é de você
largar o celular uns 30 minutinhos, 1 hora antes de dormir. E aí você tomar um banho, você ir relaxando e preparando o seu corpo para aquele momento de dormir. Meditação, né? A meditação ela é importante porque ela nos traz para aquele momento do aqui e agora. Né? A gente tira a cabeça daquilo que ainda não aconteceu, que ainda está por vir, eu não sei nem como é que vai ser. Ou seja, é para o momento presente. O que está acontecendo aqui e agora? É nisso que eu vou focar. E seja grato. Não apenas de ser gratas para falar da boca para fora, né? Para publicar em redes sociais, mas ser apenas publicações, mas ser algo que a gente viva, que a gente consiga perceber nos detalhes do nosso dia a dia que tem muitas coisas boas que acontecem. É interessante quando a gente mostra, isso aconteceu, eu fiz com jovens, eu peguei uma folha branca, botei um pinguinho preto. O que vocês estão vendo aqui? Todo mundo falou, um pingo preto. Eu disse, gente, tem uma folha enorme branca. Vocês só viram o pingo preto? Pequenininho, desse tamanho. Então, da mesma forma, às vezes, são o que acontece na nossa vida. A gente teve um dia maravilhoso. Quando deu ali, de tardezinha, aconteceu um BOzinho, a gente não conseguiu resolver. Aí você já entra na noite, deu tudo errado. Meu dia foi péssimo. Né? Ou seja, aconteceram tantas coisas boas, mas os olhos foram só para aquilo que não deu certo. Né? E, para finalizar, pode passar. Aqui nós temos os contatos de locais que você pode estar buscando ajuda. Pode passar. O SAMU, o CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida. É o número 188. Eles estão ali 100% do tempo, 24 horas, para atender você. Eu não estou bem, tudo. 3 horas da manhã. Ligue 188. Tem profissionais especializados, capacitados para atender e acolher você nesse momento. CAPES, Unidades Básicas de Saúde, UPA, SAMU. Pode passar. São os pontos que a gente pode estar buscando ajuda. Para finalizar, eu gostaria de... Eu trouxe essa frase para compartilhar com vocês. Viktor Frankl, ele é um dos teóricos da psicologia que ele ajudou, né, nisso. E é interessante que, quando ele escreveu essa frase, ele estava em um campo de concentração. E olha só o que foi que ele escreveu. Quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Né? Então, eu acho isso maravilhoso, porque ele não escreveu isso, apesar de ser um teórico da psicologia e nada, não tem nenhum relato de que ele era um homem, um servo de Deus, mas em um dos piores momentos da vida dele, que ele estava em um campo de concentração, essa foi uma das frases que ele escreveu. Né? A gente colocar Viktor Frankl, tem diversas frases dele na internet. Né? E essa é uma das frases que eu mais gosto, né? E faz muito sentido para mim. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, pastora Vanusa, nessa noite. Foi muito bom, uma alegria estar com vocês. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês, assim como para mim também. É um aprendizado estar aqui, por mais que eu esteja compartilhando, eu também estou aprendendo com vocês. Muito obrigada, que Deus abençoe. Irmã Natana, traz-me. Gente, quem gostou, levanta a sua mão, diga glória a Deus, amém? Muito bom aprender, muito bom saber lidar com essas situações que são tão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. E nós estamos aqui à sua disposição, né? Pastores, temos irmãos que podem ajudar, conversar, né, não, irmã Jaqueline? Glória a Deus. E nós trouxemos um mimo para você. 2 de uma vez, né? Olha que benção, a benção dobrada. Muito obrigada. Deus abençoe. Conte com a gente, viu? Nós vamos agora ficar de pé, amadas, nós vamos orar. Porque nosso Deus, Ele quer o nosso melhor, amém? O nosso Deus, Ele quer que a gente viva uma vida abundante. Uma vida abençoada na terra. Então, o melhor de Deus é para nós, amém? No nosso
corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Gostaria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar agora. Esqueça tudo o que ficou lá na sua casa. Às vezes o corpo está aqui, como a irmã falou, o corpo está aqui, mas a mente está longe. Que nesse momento você venha pensar no Senhor, para a gente falar com Ele. Nosso Deus querido, nosso Deus amado, em nome de Jesus, oramos nesse momento, Pai. Sabemos que o Senhor está presente, onde 2 ou mais pessoas estão reunidas no seu nome. Ali o Senhor se faz presente, diz a palavra. Nós estamos aqui, papai, reunidas por causa do Senhor. E nós acabamos de ouvir essa palavra, Senhor, e nos desperta, Pai. Eu sei que o Senhor quer o nosso melhor. Eu sei que o Senhor quer que a gente tenha emoções boas, seja curado, seja restaurado e viva da melhor forma possível. Tenha uma vida abundante. E eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor venha conduzir o nosso emocional, Pai. Meu Deus, talvez ao longo da nossa vida, Pai, nós tivemos tantos episódios ruins. Talvez, meu Pai, ao longo da nossa vida fomos tão massacrados, coisas terríveis marcaram de forma tão negativa, papai, o nosso emocional. Mas nessa noite, Pai, nós queremos colocar tudo diante do Senhor, meu Pai, os maus tratos, meu Pai, os abusos, meu Deus, tudo que foi negativo e ruim para nós, Pai, relacionamentos errados, meu Deus, prejuízos, tantas coisas que nos frustraram, que nos trouxeram muitas tristezas e decepções, nós colocamos diante do Senhor, Pai. Que o Senhor que tem o bálsamo de Gileade, o bálsamo que cura, o bálsamo que restaura, que o Senhor venha derramar sobre a nossa vida, Pai. Que o Senhor venha nos lavar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós não queremos, meu Pai, andar encurvados por causa do peso da vida, das situações complicadas. Nós não queremos, meu Pai, nos fechar como uma concha por causa desses problemas. Nós não queremos pensar no pior. Nós não queremos vivenciar a tristeza e a melancolia. Nós não queremos, meu Pai, ter pensamentos de morte. Não, Senhor, porque quando nós abrimos a palavra, Deus, nós vemos um Deus de vida falando conosco. Nós vemos um Deus de vida querendo restaurar a nossa própria vida, porque o Senhor já morreu a nossa morte, já morreu no nosso lugar para que possamos viver a sua vida, viver com abundância de alegria. Oh, Deus querido, Deus amado, abençoa, meu Pai, esta mulher que está aqui nessa noite, Pai. Meu Deus, tem umas, meu Pai, que tem muitas responsabilidades, meu Pai, é uma correria tão grande, tão intensa, mas não deixa, meu Pai, que nada disso, Pai, venha fazê-la ficar ansiosa, Pai, preocupada extremamente. Não, Deus, que possamos ter equilíbrio, que possamos ter o equilíbrio do Espírito Santo, possamos aprender a manejar essas emoções, como a irmã Jaqueline falou. Em nome de Jesus, nos dá domínio próprio, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá inteligência emocional, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos, Pai. Somos gratas a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Muito obrigado, Jesus. Amém, meu Deus, e graças a Deus. Queridos, agora você vai respirar bem fundo, amém? Respira fundo 3 vezes, vai lá. Você vai respirar com o nariz e vai soltar com a boca, tá bom? Bora lá de novo? Outra vez. Levanta a sua mão direita ao céu, diga: meu Jesus, obrigado, porque eu estou vivo. Meu Jesus, obrigado, porque o Senhor tem o melhor para mim. E eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que a minha vida pode ser melhor a cada dia.
meu Senhor, me cerca pela direita, pela esquerda, na minha frente e atrás de mim. Me cerca por todos os lados com a tua proteção e me livra de toda influência do mal no meu corpo, na minha alma e no meu espírito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplaude o Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos, quantas pessoas estão nos visitando? Levanta a sua mão. Oh, glória a Deus. Amém. A irmã Sofia, a irmã Vanilde, as irmãs aqui, Mara. Socorro e Selvina. Glória a Deus. E a mãe e a avó da irmã Mayra. Glória a Deus. Quem mais está nos visitando? Só essas pessoas. Como é que a gente vai receber essas irmãs? Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. Traga mais um. E temos a querida ali também. Amém. Temos a irmã aqui também. Eu esqueci teu nome, amada. Perdão. Giovana. A Giovana está conosco. E nós queremos que vocês voltem outras vezes. Amém. É sempre uma alegria receber vocês aqui em nosso meio. Amém? Na próxima quinta-feira estaremos de novo aqui e na outra vai ser encontro de casais, certo, pastores? Amém? Na última quinta-feira sempre vai ter encontro de casais. Então, minhas amadas queridas, nós vamos encerrar este momento. Amém? No final, eu gostaria que você abraçasse umas às outras. Amém? Que você falasse para elas, para quem você abraçar, o quanto elas são importantes para Deus e para cada um de nós. Amém? Graças a Deus. Vamos abençoar também a vida da irmã Jaqueline, ela que se propôs estar conosco. Vamos abençoar a vida dela. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, meu Pai, por esse momento. Queremos, meu Pai, abençoar a vida da irmã Jaqueline, Pai. Queremos pedir ao Senhor toda sorte de bênção sobre a sua vida, seu casamento, sua profissão. Que ela seja, meu Pai, canal de bênçãos para tantas vidas. Em nome de Jesus, queremos pedir ao Senhor, Pai, uma semana abençoada, um restante de semana cheio, meu Pai, das Tuas bênçãos. E um restante de semana guardado e protegido pelo Senhor. Abençoa também a nossa vida financeira, Pai. Recebe os nossos dízimos, recebe as nossas ofertas, nossa mensalidade. Que o Senhor, meu Pai, venha abrir as portas financeiras para cada um de nós. Que o Senhor, meu Pai, venha nos proporcionar, meu Pai, momentos abençoados em nome de Jesus, em todas as áreas da nossa vida. Abençoa a nossa família, Pai. Que possa, Pai, cada um dos que estão na nossa casa também possa viver o melhor do Senhor e possa conhecer o Senhor, Pai, assim como o Senhor, meu Pai, deseja conhecê-los. Em nome de Jesus, assim nós oramos e agradecemos a Ti, meu Pai, pelo privilégio de estarmos juntas nesse momento de GMM. Muito obrigado. Nos leva em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Você que vai ofertar ou dizimar, pode colocar aqui. Você pode cumprimentar as nossas irmãs. Obrigada à equipe de recepção também. Deus abençoe. Quem quiser tirar foto lá no painel, gente, aproveite.